Gostaria de dar as boas-vindas a todos mais uma vez em nossas apresentações virtuais de ação de graças e adoração, com a presença de todos os KLCs de todo o mundo. Sejam bem-vindos. Antes de você se sentar, cumprimente uns aos outros com um sorriso do reino e diga que as bênçãos do Pai estejam com todos vocês. Louvado seja o Pai. Continuamos, meus irmãos e irmãs, a direcionar a vocês o maná de revelações vindo do Filho indicado aqui. E sempre que eu aparecer nesse estúdio, entregarei a vocês as palavras do Pai Todo-Poderoso, sempre lhes revelarei o que o Pai tem me revelado. Seja o que for, vou me certificar de que você sempre será informado sobre as novas revelações que vêm dele. A partir deste momento, meus irmãos e irmãs, minha última mensagem permanece a mesma, continua sendo a última mensagem, que é glorificação. Então, chegará o tempo em que o Pai executará sua vontade nessa terra em relação a esta mensagem da glorificação, conforme ele me revelou tantas vezes nos períodos e tempos dessas revelações. Sempre que vierem a mim, de maneira imediata, irei revelá-las a todos vocês. Como, por exemplo, a de 13 de abril de 2005, a revelação de que esse já é o dia do Senhor. Já não são mais os dias dos homens. Os dias dos homens já se passaram. Há rebeliões internacionais, calamidades, coisas sobre as quais não temos controle, e há coisas que estão além do controle humano, como, por exemplo, essa pandemia que começou no ano passado. Já estamos em um ano novo. O ano passado já foi. E durante os 11 meses que esta pandemia começou, até agora, o homem não tem controle sobre ela. E ela envolve não apenas uma nação, mas todas as nações do mundo. Assim como durante o dilúvio. Quando veio o dilúvio nos tempos de Noé, os dias do homem acabaram. Quando aqueles 120 anos se passaram, o dia do Senhor começou e ninguém tinha qualquer controle sobre aqueles dias. Embora as pessoas não dando ouvidos aos avisos sobre a chegada de algum julgamento sobre a terra, eles perceberam isso depois que o julgamento já tinha sido executado, e às vezes é tarde demais para se arrependerem ou para perceberem que essas advertências são realmente reais e verdadeiras. É o mesmo também em nossos dias de hoje. Pois o Pai produziu um Filho indicado para abrir caminho para a nossa própria salvação espiritual. E aqueles anos que o Pai deu aos homens durante a era judaica, a era da igreja, foram todos para tentar conhecer aquele que nos criou, tentando conhecer o Pai Todo-Poderoso e tentando voltar para Ele. Embora tenhamos chegado muito perto do padrão de salvação que Ele trouxe à Terra há 2000 anos atrás. O homem não foi capaz de realmente garantir a salvação final que o Pai já revelou em suas palavras. Essas são apenas coisas muito pequenas que devem ser feitas ou decisões que devem ser tomadas, mas, no entanto, elas não foram tomadas.
Porque quando se trata de assuntos espirituais, o Pai nos deu claramente o caminho, a verdade e a vida, que não podemos ir a Ele a menos que passemos por tudo isso. Portanto, Ele nos deu claramente o novo acordo, o Novo Testamento, a nova aliança, em que tudo é declarado de forma clara e direta, todas as coisas que o homem deve seguir. É como, você sabe, quando você recebe instruções em sua jornada. Por exemplo, você está dirigindo um carro ou algum veículo e não sabe o caminho, e então recebe um mapa para seguir. Você deve seguir esse mapa exatamente, ou agora em nossos tempos modernos existe o GPS em cada carro. Você só precisa colocar no computador de bordo e indicar claramente a sua direção. O GPS do seu carro o guiará nessa direção, onde quer que essa direção seja. Mas antes disso havia o mapa. Você tinha que seguir o mapa exatamente como o mapa estava lhe dizendo. Um pequeno erro ou um pequeno deslize, você poderia estar fora do caminho, e aí você teria que voltar para o caminho certo novamente. É a mesma coisa na salvação. Recebemos o mapa espiritual, que são as palavras do Pai no novo acordo, na nova aliança, que devemos seguir e ir direto para esse caminho onde a Bíblia ou a palavra de Deus está nos dizendo para ir. E muitas vezes, o Pai está esperando do outro lado a fim de que alguém chegue. Pois o momento em que você vê que a salvação é uma jornada que precisa ser concluída, você percebe que tem um lugar do começo e do fim. Mas religião e denominação não seguiram exatamente o mapa que foi dado a eles. Por aquele que desceu e quer que cheguemos naquele destino chamado céu, eles não seguiram. É por isso que durante todos esses anos estivemos apenas correndo em círculos, tentando encontrar nosso caminho. Chegando o momento que não sabíamos onde encontrar, porque não queremos seguir as instruções. E então esse foi o momento em que ele me chamou e me produziu como filho. E a ordem do Pai Todo-Poderoso foi para seguir nessa direção que o homem havia falhado. Mas, no meu caso, decidi simplesmente tirar todas aquelas coisas que me cegavam antes, tirar todos aqueles obstáculos humanos ou aquelas doutrinas enganosas que foram colocadas em cima do verdadeiro mapa. Na verdade, eles nos deram um mapa diferente para seguir. Vá nessa direção, vá naquela outra direção. Eles tornaram tudo mais fácil. É fácil, mas não é o caminho. Não é a direção para onde devemos ir. Então, o verdadeiro mapa foi encoberto por esses outros mapas enganosos que o homem criou para si mesmo, sendo que cada um possui sua própria direção para onde ir. E é assim que eu descrevo essas denominações que estão tentando chegar a este destino chamado céu, usando muitos outros meios, métodos humanos, e acabam se esquecendo do caminho original, que é o verdadeiro caminho para chegar exatamente naquele destino. E agora, quando ele me produziu, a chance foi dada a mim, a oportunidade foi dada para mim, para ler o mapa e segui-lo. Embora parecendo que a direção que este mapa estava me dizendo era muito difícil, às vezes você passa por estradas muito estreitas, às vezes você passa por estradas muito espinhosas, às vezes você passa por estradas perigosas, ou às vezes você passa por muitos obstáculos na estrada. Mas, enquanto o mapa estiver dizendo para você ir para lá, a instrução para mim foi: você tem que ir para lá.
Você tem que seguir. Em sua mente humana, você pode estar dizendo: não há mais estrada aqui. Mas o mapa está dizendo para você passar por ali. Mas tem uma floresta aqui. E o mapa está dizendo a você: este é o caminho. A bússola do mapa está dizendo a você: este é o caminho. Só vai. Então, finalmente, você segue o mapa e acaba enfrentando uma grande montanha ou colina íngreme. Mas o mapa está apontando para ir nessa direção. Seja fácil ou não, é por isso que muitas pessoas seguiram seus próprios caminhos na tentativa de ir para o céu, tornando o caminho mais fácil para elas. Passou o trator na estrada e abriu seu próprio caminho. Este é o caminho. Não vai ser difícil para vocês? Pode nos seguir? É assim. Muitos foram ludibriados e muitos foram enganados seguindo aqueles caminhos feitos pelo homem, embora seja tão fácil, mas você corre em círculos e não chega lá. Foi como aquela minha experiência quando estávamos na cidade de Nova York. Um dos meus amigos, não vou revelar o nome dele, mas é alguém muito próximo a mim. E como ele morava em Nova York, ele nos convidou para jantar em um dos restaurantes da cidade. Então fomos com ele e confiamos nele, porque ele disse que conhecia o caminho. Ele morava lá há 7 ou 8 anos e eles trabalham na cidade de Nova York. Então, nós fomos no carro dele. Quem estava comigo naquela hora? A irmã Ten, a irmã En. Todos nós estávamos confiantes em ir àquele restaurante em Nova York. Então, fomos com ele. Enquanto seguíamos pela estrada, estávamos conversando e o motorista disse que ele nos levaria até lá, porque ele era um nova-iorquino e ele conhecia o caminho. Percorremos Nova York, mas, para nossa surpresa, chegamos na parte das periferias da cidade de Nova York. Mas ainda não tínhamos chegado no destino. Deveria levar apenas cerca de 40 minutos, mas já estávamos rodando a cidade por cerca de 2 horas. Vimos grandes edifícios, mas estávamos rodando e não conseguimos encontrar o caminho certo para lá. Então, às vezes ele parava e perguntava às pessoas o caminho, ele tentou colocar em seu GPS, ele ligou para a esposa, ele ligou para todo mundo. Acabamos levando 3 horas num percurso que deveria levar 30 ou 40 minutos de viagem até o restaurante no meio de Nova York. A gente só via os prédios grandes, mas não conseguimos chegar lá. Então, depois de voltas e voltas, meu amigo ficou muito envergonhado. Porque ele tinha dito que sabia o caminho. Então, o que aconteceu é que eu disse: vamos pegar essa rodovia aqui, porque estávamos naquela estrada e havia uma rodovia bem na nossa frente. E pegamos essa estrada. Eu nem conhecia Nova York porque era a minha primeira vez lá. Então, pegamos aquele caminho e atravessamos aquela estrada por umas 3 horas, perguntando às pessoas para onde ir, e elas iam nos dizendo o caminho. Olhamos o nosso mapa e vimos que acabaríamos chegando em uma rua sem saída. Então, perguntamos novamente e as pessoas nos diziam: é aqui. Então nós dávamos outra volta. Então ele ligou para a sua esposa e perguntou onde é, colocou no GPS onde que era, mas não conseguimos encontrar. Não conseguimos entrar em Nova York. Só vimos os prédios altos ao redor. Nós rodamos ao redor de Nova York até encontrar um caminho. Eu disse: apenas siga esse caminho. Então seguimos o caminho. E você sabe onde dava esse caminho? Acabamos em nossa casa? Nos condomínios de Nova York. Então descemos depois de 3 horas. Essa aqui é a nossa casa. Então entramos em casa e estávamos com muita fome. Deveríamos jantar lá no restaurante. Mas você sabe o que comemos?
Estávamos planejando pedir um bife naquele nosso jantar em Nova York. Acabamos em casa comendo macarrão com sardinha. Esse foi nosso jantar depois de 3 horas. Aquele meu amigo ficou muito envergonhado. Mas no outro dia, o irmão Fernando Taguian, nosso ministro naquela época designado em Nova York, foi quem nos levou. Ele conhecia Nova York com a palma de suas mãos. Então ele dirigiu para nós e perguntou: "Para onde vocês querem ir, pastor?" E eu falei: "Eu quero ir lá." Ele nos levou diretamente para onde queríamos ir. Dessa vez estávamos no meio de Nova York, vimos os prédios. Uau! A gente estava tentando encontrar esse caminho ontem, mas não entramos na rodovia. Nós não sabíamos o caminho. É assim que eu descrevo religião e denominação. Eles dão voltas e mais voltas, eles viram o reino, mas nunca foram capazes de entrar. É por isso que João 3,3 diz: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E então, Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? E Jesus Cristo respondeu e disse: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, você deve nascer de novo para ver o reino de Deus. Damos a volta em Nova York, vimos Nova York, mas não conseguimos entrar na cidade de Nova York para jantarmos lá. E nosso destino? Mas na segunda vez, alguém que realmente conhecia o caminho, não apenas fingindo conhecer o caminho. Estou aqui há 7 anos, eu conheço o caminho, eu serei o cara que vai te guiar. Mas na verdade você não sabe o caminho. Há pessoas na era da igreja que por 1935 anos tentaram nos convencer de que conhecem o caminho. Nós acreditamos nas palavras deles e pegamos carona em seus veículos religiosos só para ficar dando voltas sem chegar a lugar algum. Vemos que eles também estão pregando a palavra de Deus, vemos que eles também estão, percorrendo o caminho da palavra de Deus, mas nunca chegamos a ver o nosso destino, porque eles não sabem. Mas a pessoa que conhecia o caminho, em apenas 30 minutos e já estávamos lá. O irmão Taguian nos levou lá. Nas outras vezes, o irmão perguntou: onde você quer ir? Aqui ou ali? Ele nos levou exatamente para onde queríamos ir, porque conhecia o caminho. E ele conhecia como a palma de sua mão. Então vamos perguntar a alguém que realmente conhece. Não só aqueles que fingem saber, mesmo que já tenham morado naquela cidade, mas realmente não conhecem o caminho. Não confie nas palavras dessas pessoas. Você tem que saber exatamente o caminho. Hoje, é assim que eu descrevo as religiões e denominações. Eles estiveram lá, eles carregaram a Bíblia por todos esses anos, e tudo que eles sabem é debater um com o outro. Tudo que eles sabem é fornecer a falsa doutrina de Atanásio da Santíssima Trindade. Tudo que eles sabem é tentar nos alimentar dizendo que conhecem o caminho, mas quando você dirige nessa maneira enganosa de dirigir para aquele destino chamado céu, você nunca chega lá. Você apenas dá voltas, voltas e mais voltas. Debatendo a palavra de Deus, sempre estudando, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Eles simplesmente dão voltas e mais voltas até envelhecerem sem conhecer o caminho. Mas, felizmente, o Pai teve pena de nós por causa de seu amor e compaixão. Ele levantou alguém para realmente seguir o caminho. Então eu o segui. E quando eu estava naquelas 2 montanhas por 6 anos, eu não vi aquele caminho que eu conhecia nas denominações e religiões. Se eu quisesse esse caminho, era melhor ter ficado lá. Até meus amigos e colegas na religião estavam me dizendo: você está doido, você foi enganado, por que você está seguindo esse caminho quando já temos o caminho? Nós já te mostramos o caminho. Mas o Pai me tirou de lá pela força e poder dele. Ele segurou minha mão e me guiou para onde eu estou hoje. Usei apenas a minha fé, sabendo que era ele que estava me guiando, mesmo eu não conhecendo o caminho.
Se você estivesse em Kitburg e tivesse ficado lá por um ano, você não ia ver o caminho. Em Kitburg? Hoje, Kitburg já virou uma cidade, porque nós estamos lá. Mas quando eu estava lá nos anos 70, Kitburg parecia um outro planeta. Não havia estradas lá. É como se fosse outro planeta mesmo. É como se você estivesse fora das Filipinas. É como se você tivesse ido para outro planeta, um outro lugar. Kitburg era assim. Então, se você estivesse tentando encontrar um caminho, falando humanamente, você não ia conseguir encontrar. O que eu estou fazendo aqui? Minha mente estava me dizendo. O que você está fazendo aqui? O caminho é lá. Volta para a sua denominação. Você tem uma estrada clara e um caminho lá. O teu futuro lá é claro. Aqui? Qual é o teu futuro aqui? Olha para você. Você está com os índios nativos que nunca nem viram um homem como você. Então, o que está fazendo aqui? Se você não estivesse usando a sua fé e a sua espiritualidade naquele momento, você seria enganado pela sua mente. Mas se você está realmente iluminado espiritualmente, você saberia que aquele lugar era o início da jornada em direção à verdadeira direção para onde o Pai iria conduzi-lo. Portanto, ele me conduziu. Com as nossas percepções humanas, com a nossa mente humana, é totalmente impossível acreditar que aquele era o caminho. Meus amigos estavam dizendo, você foi iludido, você foi enganado, você vai se destruir, porque este não é o caminho. Eu não os escutei. Escutei a voz de quem me chamou e se revelou para mim, mostrando-me milagres tangíveis para me manter lá, e pela fé eu me agarrei a ele. Então, depois de um ano, este caminho me mostrou e o guia me disse, vá para a sua outra montanha. Essa outra montanha era Tamayo, então eu fui para lá. E se você fosse lá me visitar naquela época, veria que nós éramos os mais pobres dos pobres das famílias de Tamayo. Isso é o caminho? O que você está fazendo aqui? Você está comendo bananas? É isso mesmo. O que você está fazendo aqui? Você não tem futuro aqui. O que é que você está fazendo neste lugar? Você é louco. Você foi enganado. Entretanto, a bússola espiritual do Pai Todo-Poderoso que estava me guiando dizia, siga-me. Este é o caminho. Por isso eu segui o Pai. Eu sabia que aquele era o caminho. Então eu segui o Pai. E muitas pessoas estavam me perseguindo e me difamando, incluindo alguns daqueles que eram próximos a mim. E você sabe, se você realmente estiver apenas usando sua mente carnal e sua mente humana, você diria que eu deveria estar louco naquela época, pois eu tinha deixado tudo da denominação. Naquela época, o que a denominação estava me oferecendo era 100 vezes melhor do que a minha vida natural. Porque éramos os mais pobres dos pobres. Aquelas pessoas da denominação eram como se fosse Deus para nós. Pareciam anjos, eram missionários americanos. Como se fossem anjos vindo do céu, pois é assim que os filipinos olham para os americanos. Imagine deixar tudo isso para trás, porque você realmente queria encontrar o caminho. Eu tinha essa fome e essa sede em buscar por ele. E assim o Pai respondeu minhas orações, os desejos mais íntimos do meu coração foram atendidos. Ele me pegou pela mão, pelo seu poder, e abriu meus olhos naturais para ver o caminho que está além da compreensão humana e além da percepção humana de entender as coisas. É por isso que eu te digo que este mundo que foi construído pelo homem é apenas uma ilusão. Somente isso. Se você abrir sua mente e o Pai lhe der iluminação, você verá além dessa ilusão física e material do mundo criado pelo homem. Você vê a imagem real da realidade. Você vê a realidade eterna. Então, eu vi essa realidade eterna. Vi além de comer bananas, eu vi além de uma casa bonita. Eu estava morando em um barraco muito pequeno que você construía em um dia e demolia em outro dia. Essa era a casa onde eu estava hospedado. Realmente não era uma casa.
era apenas um barraco que você constrói para alguém. Coloca um telhado feito de banana, coloca folha de banana em cima para proteger da chuva e do frio, e é isso. Você pode construir em um dia e desmanchar em outro dia. E todos aqueles que estavam me seguindo viviam dessa forma. Aquelas eram suas casas e assim eles viviam. É por isso que quando fomos expulsos daquele pedacinho de terra, tivemos que ir para outro lugar, entrando em uma terra que nem era nossa e nem sabíamos de quem era. Nós construímos as nossas casas assim, derrubando em um dia e construindo em outro. Foram 7 casas que demolíamos. 7 dias nos foram dados para tirar nossas casas de lá e depois disso teríamos que deixar aquele lugar, senão viriam e acabariam com tudo. Então, por 7 dias, desmontávamos lá e no outro dia montávamos em outra terra. Em 7 dias, terminamos tudo. Era assim que eu vivia. Se você estivesse usando apenas sua percepção humana, diria que eu estava realmente louco, porque você não pode ver nenhum futuro nisso. O que você vê é um homem louco fazendo isso. Entretanto, os olhos deles estavam cegos, mas os meus olhos haviam sido iluminados. Meus olhos foram abertos. O pai me disse: meu filho, este é o caminho. Se você estivesse viajando materialmente ou fisicamente naquela época, e você tem um veículo, e o guia te diz: este é o caminho, e não há caminho lá. Seus olhos não podem ver uma rodovia. Seus olhos não conseguem ver uma estrada bonita. Tudo o que você vê são rochas, pedras e espinhos. Não existe caminho. Mas o guia diz: vá em frente, este é o caminho. O que você vai usar? Você não pode usar sua mente. Você não pode usar sua mente natural. Você não pode usar a sua mente carnal. Você tem que usar a sua fé. Tenha fé no Pai quando Ele te dizer algo. Quer que sua mente entenda ou não. Quer que você entenda ou não. É assim que a mente às vezes te engana. Porque a mente só acredita no que você entende. Mas é diferente quando você segue o guia espiritual, o Criador de tudo. Bom, você tem que segui-lo através da sua mente espiritual, a sua fé, os seus olhos abertos. Esse é o caminho. Então, quando você vê tudo isso, essa ilusão desaparece da sua frente e você vê o caminho. Eu segui durante 5 anos. Sem importar com as opiniões públicas sobre mim. E no final do túnel, no final daquele caminho, que as outras pessoas não veem um caminho, mas uma distração, um fracasso, o pai me disse: agora você é meu filho. Esse foi o começo. Então ele me enviou ao mundo todo. Eu encontrei tudo lá. Encontrei o caminho do início ao fim. Então, quando ele me disse: agora você é meu filho, eu concluí a minha própria jornada espiritual para o céu. Portanto, se o Pai decidisse me levar naquele momento, eu estaria no céu hoje. Eu seria como Elias, eu seria como Enoque, mas ele me produziu como um filho com um propósito. O propósito dele é me enviar a todo mundo, porque ele tem muitos filhos, ele disse. Em todo mundo onde tenho filhos que você não conhece, e eles também não te conhecem, mas quando eles ouvirem minha voz, eles seguirão, porque minhas ovelhas conhecem a minha voz. Portanto, a minha missão é reunir todos os filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso para guiá-los a este caminho. É por isso que o Filho foi feito o caminho, a verdade, a vida. Nenhum homem vai para o destino, que é o Pai, a menos que ele passe pelo Filho. Porque foi o Filho que primeiro passou pelo caminho. Então a palavra de Deus foi cumprida, a vida do Filho indicado, e a palavra se fez carne, através da voz do Pai. E da minha jornada diária em andar com Ele por aqueles 6 anos, até que a plena estatura da imagem do Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, fosse formada em mim. Então, a palavra agora se fez carne. De onde veio essa palavra? Veio do céu há 2000 anos atrás. A palavra se fez carne.
A palavra é a palavra de Deus. A fonte é o Pai Todo-Poderoso que desceu aqui. Antes nós apenas ouvimos, mas agora podemos tocar, podemos ver, porque a palavra se fez carne. E essa palavra está indo para a fonte, que é o Espírito. É por isso que quando a sua missão foi cumprida, ele disse: o Filho está pronto para ser glorificado. Então, ele levou aquele corpo consigo para o céu, porque aquele corpo carregava as palavras de Deus quando ele estava conosco. Não apenas para ouvi-lo, mas vê-lo, andar com ele, conversar com ele, comer com ele, dormir perto dele. E quando a sua missão foi finalmente cumprida, a palavra foi feita carne. A palavra que andava, falava, enxergava e vivia com o homem. Depois que a missão foi concluída, nos dando e nos revelando a nova aliança para encontrarmos o caminho, ele voltou para o céu, porque a palavra vai voltar para o lugar de onde veio. Agora, a palavra veio novamente nesse momento. Não para ser crucificada, mas para encontrar um corpo que será o modelo. Um corpo que será o primeiro produto final. E fazer deste modelo o caminho, a verdade e a vida. A palavra se fez carne novamente. E hoje, eu sou afortunado, porque quando eu nasci, ele designou minha carne, meu corpo, meu nascimento, para se tornar a palavra feita carne para todos nós. Então agora a palavra se fez carne novamente para reunir todos os seus filhos da raça adâmica decaída. Em primeiro lugar, ele veio para morrer pela raça adâmica decaída. Ele deu a vida para nos dar essas palavras do novo acordo. E para que ele pudesse entregar tudo isso, ele teve que pagar o preço. Então ele pagou o preço. Finalmente a palavra agora está conosco. Eles escreveram no papel de papiro, agora escreveram no papel moderno chamado Bíblia, mas não pode permanecer somente no papel. Deve encontrar-se alojado em um corpo humano, em um ser humano para se tornar a palavra feita carne novamente. Portanto, essa palavra que veio da fonte que é o Pai, encontrou um corpo onde pode se manifestar. E não queria que fosse clichê sempre estar me referindo a mim mesmo, mas não posso me referir a ninguém. E Deus não me deu um porta-voz, um secretário de imprensa. Para sempre me apresentar. Então, eu sou o meu próprio porta-voz também. Então eu estou aqui como a voz audível do Pai Todo-Poderoso. Quando me refiro a isso, muitas pessoas dizem que eu sou muito presunçoso, que eu estou cheio de orgulho, porque eu estou sempre me referindo a mim mesmo. Eu não quero fazer isso. Essa não é a minha personalidade. Mas quando o Pai me escolheu e começou a viver dentro de mim, e Ele me fez seu porta-voz, olhe para a vida do Filho unigênito desde o início. Eu e o meu Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Tudo isso se refere ao Filho, porque não podemos ver o Pai, apenas podemos ver o Filho. E se seus olhos de compreensão estiverem abertos pela fé, você saberá que terá que passar por este corpo. E você verá o que há nesse corpo. E nesse corpo habita a palavra de Deus. Agora, ele não mora apenas lá, ele se torna um com o corpo. Então a palavra agora se fez carne. E esta é agora a missão da palavra feita carne: reunir todos os filhos do Pai nesta última mensagem do soar da trombeta, que é a glorificação, seguindo pelo verdadeiro caminho. Muitos de vocês percorreram um caminho em que muitas pessoas não viam que há um futuro para vocês. Muitas pessoas disseram que você também é louco. Muitas pessoas disseram, você está louco. Muitas pessoas disseram que você foi enganado. Muitas pessoas disseram, vocês são estúpidos. Eles disseram isso.
porque para eles não há futuro aqui. Não há futuro em seguir um homem que eles chamam de líder de seita. Mas você viu além de tudo isso. Você viu além da opinião pública que tenta fazer com que você pare de seguir o caminho. Agora Deus abriu seus olhos e você viu que esse é o caminho. Você o segue, não importa o que aconteça. Quer tenha sido perseguido, falsamente acusado, espancado e condenado ao ostracismo pela sociedade, você seguiu o caminho. E a mensagem que eu estou trazendo para todos vocês é que vocês devem passar pela estrada de Kitbog e pelas estradas de Tamayo, pois eu abri o caminho para vocês. Agora você pode passar por elas, mesmo que as pessoas aí fora não vejam assim, porque eles não têm uma percepção espiritual, mas você consegue ver, caminhar e trilhar esse caminho. Não se preocupe, porque quando você anda no meu veículo espiritual chamado Reino de Deus, eu conheço o caminho. Não vou te enganar e não vou fingir igual aquele cara que deu a volta por Nova York por 3 horas e não encontrou o caminho. Eu posso te garantir, quando você entra no reino, o caminho é muito estreito. O caminho, o portão é estreito e difícil, mas garanto que esse é o caminho. Muitos gostariam de encontrá-lo, mas apenas poucos o encontram. Portanto, agora estamos nesse caminho e jornada junto com você. Estou esperando do outro lado. Você passará pelos níveis de crescimento espiritual que resultará na sua maturidade espiritual, tendo então a imagem do Filho em você. No devido tempo, vocês também serão reconhecidos como filhos e filhas. Quando você tem certeza de que você é filho e filha? Quando você saberá que já atingiu o ápice da sua jornada espiritual? Quando você já atingiu uma certa estabilidade? Quando sua mente não estiver mais inquieta? Quando seu espírito já está firme? E eu, como você sabe, coloquei isso em uma frase. Quando você for capaz de dizer verdadeiramente, meu coração está firme, minha mente está decidida, eu vou seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça, então você está em seu terceiro nível de crescimento espiritual. E quando você poderá dizer isso? Quando você for capaz de falar isso, depois de já ter passado pelo fogo. Você pode dizer isso sem passar pelo fogo. Meu coração está firme, minha mente está decidida. Eu vou seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça. É muito fácil dizer isso. Mas quando o fogo te visitar, ele revelará quem você é. Muitas pessoas que caminharam comigo na primeira etapa de suas jornadas também estavam dizendo: meu coração está firme, minha mente tomou a decisão. Eu vou seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Mas quando eles passaram pelo fogo, onde eles estão agora? Onde eles estão agora? Eles se perderam no caminho, porque descobriram que esse caminho é meio difícil e que o padrão é muito alto. Por isso eles tentaram criar atalhos. Então eles caíram à beira da estrada, eles voltaram e encontraram um caminho simples para onde os seres humanos naturais vão, que não é o caminho para o céu. Mas o mapa é muito claro. Não posso mudar o mapa, como outros líderes religiosos mudaram. Não vou mudar o mapa. Não posso mudar. Não vou trocar esse mapa. Quem quiser me seguir, esse é o caminho. Então, quando você consegue passar pelo fogo e dizer: meu coração está firme, minha mente tomou a decisão, eu vou seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça, e você está falando sério porque passou pelo fogo e foi provado que você é ouro como eu, aí é quando você termina sua jornada terrena. Você está pronto para a glorificação. Louvado seja o Pai. E para todos aqueles que desejam seguir o Filho indicado, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Portanto, estamos agora neste nível de glorificação
que é a dimensão mais elevada no espírito, pois quando tudo isso atingir seu ápice e acontecer, ficaremos maravilhados. Diremos apenas: meu Deus, isso não era humanamente possível, minha mente nem mesmo concebeu tal coisa, mas isso realmente aconteceu. E agora a trombeta está soando. 1 Coríntios 15, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos. Portanto, a maneira pela qual ele virá é muito inesperada. Ele virá repentinamente ao seu templo. E seu templo não é aquele construído por religião e denominação. E eles ficam se gabando. Essa é a casa de Deus, feita de concreto, feita de aço, feita de vidro, pintando com uma bela pintura. E eles apresentam como a casa de Deus. A casa de Deus, o templo de Deus, é o homem. Então, quando ele voltar para reunir todos os seus filhos, onde ele poderá encontrar uma casa? Ele não encontrou, por isso ele me revelou e disse: eu estava caminhando aqui, meu filho, por 1 ano. Pensei que fosse todas as minhas casas, mas são apenas edifícios. Ninguém ali me acolheu. Ninguém me recebeu e ninguém obedeceu minhas palavras. Então encontrei o caminho. O caminho para o Pai é o arrependimento e obediência à vontade dele. Esse é o caminho certo. E eu encontrei, eu segui e agora estou conduzindo todos por esse caminho, esperando você vir e me encontrar na linha de chegada, tornando-se filhos e filhas. Portanto, o Pai veio de uma maneira que não esperávamos. Como ele fez naquele tempo, há 2000 anos atrás. Eles esperavam a chegada do Messias vir com poder e glória. Mas ele veio em uma manjedoura, nascido de uma mulher, e a palavra se fez carne, usando aquele corpo, o corpo judeu. Você pode ver tudo isso nesses versículos. Não temos muito tempo, por isso anote todos eles, porque está tudo aí. Assim o Pai Todo-Poderoso se alojará em um corpo humano, a quem chamará de filho. João 14, versículo 23 a 24. Vamos exibir os versículos e assim todo mundo irá seguir. O filho disse: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então é sempre assim. Obediência às palavras dele. Esse é o caminho. Muitos querem seguir esse caminho. Então qualquer um que não acredita que Jesus Cristo veio na carne é do anticristo. 1 João 4, 1 a 3 e 2 João 1, 7. E é isso que vamos ver. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Desse modo podeis conhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Então aqueles que negam isso dizem: não, ele é só um homem. Quando você diz que ele era somente um homem, você não acredita que Jesus Cristo veio em carne. Você não acreditou que a palavra se fez carne. Você é um anticristo. Como vou chamar sua religião, então? Eu não chamo sua religião do jeito que você chama, porque é falsa. Você não acredita que Jesus Cristo veio na carne? Você não acredita que a palavra se fez carne? Você diz que ele é só carne, é só um homem. Você não é a igreja de Cristo. Essa não é a igreja de Cristo, essa é a igreja falsa. Você se torna um anticristo. 1 João 4,3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Não pode ficar mais claro do que isso.
todos têm um espírito. E qualquer espírito que diz que a palavra de Deus não se manifestou na carne tem um espírito do anticristo. Não fui eu que disse isso. Foi a palavra de Deus. Portanto, não vá contra ela. Portanto, a verdadeira igreja de Cristo é o Filho, em quem ele habita, porque creio que Jesus Cristo se manifestou na carne. Então, eu digo que eu sou a manifestação de Jesus Cristo. As palavras foram feitas carne em mim. A palavra de Deus e eu se tornou um só. É por isso que sou chamado de filho indicado de Deus, filho do Espírito, filho da palavra de Deus. Eu sou um produto da palavra de Deus, que é o Espírito de Jesus Cristo feito carne. E se você não acredita nisso, você não é de Deus. Então você não é a igreja de Cristo. Você é a igreja do... A vida do Filho do Homem. Ele virá mais uma vez como a palavra que se fez carne. É disso que eu estou falando para você. O corpo é insignificante, o que é importante é o Espírito que habitará naquele corpo. João 6:63, Romanos 8:11. Portanto, ele pode usar qualquer corpo para salvar e fazer como exemplo, pois esse é o princípio da salvação. Como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Dessa forma, João 6,63 diz: é o Espírito que dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habitou em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Já falamos sobre tudo isso. Portanto, para trazer a redenção à carne, ele precisou vir na carne. Romanos 8:3, 1 Timóteo 3:16, Hebreus 2:14. Tudo isso está sendo cumprido em nossos dias, assim como cumprido há 2000 anos atrás na vida do Filho unigênito. Veja esses versículos. Portanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Agora, isso nunca foi tão verdadeiro quanto é hoje. Quando a combinação da salvação está agora naquele que é o objeto de sua salvação, a raça adâmica decaída. Então alguém tem que ser escolhido para se tornar o modelo e cumprimento disso. Quando o pecado é condenado na carne, o espírito e a carne se tornam um só. Não haverá inimizade, porque a carne obedecerá ao espírito. Sem dúvida grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Você deve se lembrar disso, porque todas são escrituras e todas serão cumpridas hoje. Então, se você não sabia, não acreditou e não acredita que Deus se manifestou na carne, que a palavra de Deus foi manifestada na carne, pois o Espírito e a palavra são um só. Se você não acredita nisso, você é do anticristo. Seu espírito é do anticristo. Pois o Pai agora está glorificado no Filho. Louvado seja o Pai. O Pai agora está glorificado no Filho. Tenho dito essas palavras a seus discípulos. Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Então, o Pai Todo-Poderoso estava determinado a ver sua missão cumprida no Filho. João 5:19-21. E é isso que vamos ver. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar.
Essas palavras foram cumpridas fisicamente há 2000 anos. Agora elas estão sendo cumpridas espiritualmente, porque o ministério do Filho indicado é puramente espiritual. O físico já acabou. Agora estamos no espiritual. Quando você ouvir minhas palavras, você viverá espiritualmente. Você estava morto espiritualmente, mas agora você viverá espiritualmente. Agora, muitas pessoas ressuscitaram do túmulo do pecado e receberam a palavra de Deus. Aqueles que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que praticaram mal para a condenação. E quem serão esses? Aqueles que me ouviram e me perseguiram e me acusaram falsamente, esses serão condenados. Então, é isso que está acontecendo agora em nossos dias. Porque o componente espiritual é a coisa mais importante que deveria ser recebido. Mas as pessoas negligenciaram e foram para o outro lado. Entretanto, quando ele me ensinou, meu filho, este é o caminho, e é isso que está faltando nesses que não estão seguindo. Está faltando o espírito de obediência à vontade do Pai. Portanto, esse é o meu ministério. Unir o componente espiritual com o meu corpo, minha carne, para que meu ser siga o espírito. Antes, a carne não podia fazer isso, porque estava sempre em inimizade. Mas agora, a carne está entregue à vontade do Pai, não importa o que aconteça. Para que não haja mais inimizade no corpo, o espírito pode habitar na carne, como uma residência, e pode me usar da maneira que ele quiser me usar. A primeira coisa que ele me usou foi para unir seus filhos para esta salvação. Siga este caminho até o fim e então se tornem filhos e filhas, podendo assim herdar todas as coisas que foram perdidas, mas que foram devolvidas a nós. Portanto, o maior desejo do Filho é engrandecer a obra do Pai, em João 8, 49 e 50, João 8, 54, e é isso que vamos acompanhar. Replicou-lhe Jesus: Eu não tenho um demônio, ao contrário, eu honro ao meu Pai e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. O Pai, por intermédio do Filho, o ministério do Filho é honrar o Pai. E as pessoas continuam o desonrando. E ele não está buscando sua própria glória, porque ele está representando alguém a ser seguido e obedecido. Não estou aqui para minha própria glória, estou aqui para manifestar a você as palavras do Pai. Estou aqui para te convencer dizendo, vamos obedecê-lo. Vamos dar a ele a glória pela nossa obediência, pois existe um que a busca por mim e a tudo julga. O Filho glorificou o Pai ao concluir a obra que o Pai lhe deu. João 16, 14. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. É o Pai que glorificará o Filho. Então, qual será o momento da glorificação e quando tudo isso acontecerá? Os sinais estão por todo lugar. A destruição iminente, a redenção do dia do juízo já foi revelada. Que dia foi esse? Ele designou um tempo em que julgará o mundo inteiro. 13 de abril de 2005 é o dia que foi revelado a mim e eu estou revelando tudo para vocês. O dia da glorificação, ninguém sabe, nem mesmo os anjos, nem mesmo o Filho, só o Pai. Mas sinto que está perto. Quão perto está? Eu comparo isso a um relógio, pois se a glorificação for às 6 horas, agora estamos em 5h59 nesse relógio. Ninguém sabe a hora, apenas o Pai no céu. Mateus 24, 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Mas ele não disse que não revelaria para ninguém. Ele pode optar em revelar para mim, assim como ele fez com Elias, dizendo a ele especificamente o momento e o lugar que ele o levaria. Talvez o Pai possa me revelar. Porque ele não disse que não revelaria. O que ele disse foi, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Mas e se ele revelar? Então eu saberei. Mas se ele me revelar, será que eu revelarei para vocês? Depende de mim. E é aí que eu estou agora, nessa jornada espiritual, pois estou te conduzindo para aquele lugar, para aquele destino onde todos queriam ir. Mas eles estão andando em círculos porque não querem seguir o mapa original, que é a palavra do Pai entregue a nós, chamada de Nova Aliança, o Novo Testamento. Então eu segui. Em todos os momentos eu segui. Embora seja difícil passar pelo fogo, imagine que há um incêndio e o Pai te diz, passe por ali, porque é o caminho. Não tem outro jeito. Não contorne o fogo, passe pelo fogo. Nunca duvide, porque você não será queimado. Você é sincero? Você é puro? Você é honesto em me seguir? Você é fiel em me seguir? Você está realmente comprometido, dedicado, leal e obediente? Sim, Pai. Então passe pelo fogo. O fogo não vai tocar em você, porque você é feito de ouro e você só será mais santificado, mais santo e mais dedicado a mim. Então eu passei por isso. É por isso que eu estou dizendo a vocês, todos vocês, não tenham medo de passar pelo fogo, porque esse é o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Por que eu posso dizer isso agora? Porque ele me escolheu para ser sua residência, para ser seu templo. Eu não sou a igreja que é falsa. Eu sou agora o verdadeiro templo, o corpo do Pai, no qual ele pode habitar. Então, se você deseja conhecer o Pai, conheça o Filho primeiro. Se você quer ver o Pai, veja o Filho primeiro. É por isso que ele escolheu este rosto para representá-lo. Amém? Ele escolheu meu rosto, ele não escolheu outro. Mas louvado seja o Pai que está no céu. Você sabe que é aqui que o Filho indicado está junto com todos vocês. A glorificação é a última mensagem e este é o fim. Nós sabemos o começo e agora estamos na linha de chegada. Agora podemos ir junto para aquele restaurante no meio da cidade de Nova York e dizer: louvado seja o Pai, encontramos o caminho. Portanto, não se deixe enganar por nenhum outro caminho que não ensine obediência. Se não tiver o arrependimento e obediência, assim como temos aqui, então não é o caminho. Vamos seguir o caminho. O Filho é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Estamos no último estágio da mensagem da glorificação. Eu não sei por quanto tempo eu estarei pregando essa mensagem da glorificação. Mas eu sei que esta é a última mensagem. Louvado seja o Pai. Eu estou muito alegre e muito feliz em dizer ao Pai que a minha obra está praticamente concluída e que eu estou pronto para ser glorificado com Ele a qualquer momento. Talvez Ele revele quando será, talvez não, depende dele. Mas eu estou aqui para te dizer que vocês são os mais afortunados de todos os que vivem na face da terra, porque encontraram caminho. Louvado seja o Pai enquanto eu canto essa canção. My heart can sing when I pause to remember a heartache here is but a stepping stone along a trail that's winding always upward.
This troubled world is not my final home, but until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. The things of earth will dim and lose their value if we recall they're borrowed for a while, and things of earth that cause the heart to tremble, remember there will only bring us back. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. This weary world, with all its toil and struggle, may take its toll of misery and strife. The soul of man is like a waiting falcon when it's released. It's destined for the sky. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. But until then,
until the day God calls me home. Pai Celestial, agradecemos muito, Senhor, por esta mensagem de hoje. Seu maná de revelações que dá conforto ao coração de seus filhos e filhas na nação do reino que o Senhor chamou. E agora estão reunidos vindo de todas as partes do mundo. Obrigado, Pai, por ter nos guiado para o caminho, a verdade e a vida, desde o início de nossa jornada espiritual. Começando com seu filho indicado, que será fiel, obediente, leal, dedicado e comprometido apenas em segui-lo, em obediência, pois esse é o único caminho, a obediência às tuas palavras, para que se torne a palavra feita carne em nós. Que possamos viver, que possamos falar, andar e conversar com o Senhor, assim como o Senhor falou e andou nessa terra há 2000 anos atrás. Agora o Senhor produziu um corpo, produziu filhos e filhas pertencentes ao mesmo corpo. Tu és a cabeça e nós te seguiremos como nosso Deus, como nosso Salvador, como nosso Rei, Pai, sempre para o arrependimento e obediência, pois é o único caminho para que o nosso destino, que começou aqui nessa terra, nessa jornada espiritual, seja o lugar chamado de céu, onde o Senhor está, que agora foi nos dado. Obrigado por esta mensagem da glorificação, que é a última mensagem do Filho indicado. Minha obra se findará. E agora estamos nesse nível, nessa dimensão espiritual chamada de glorificação. Assim como na vida do profeta Elias, quando sua obra foi concluída, o Senhor revelou a ele o lugar e o momento de sua partida dessa terra para ser glorificado contigo. Obrigado, Pai, pois o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. O que o Senhor fez ontem também está fazendo hoje. 2000 anos atrás, o Senhor veio, pagou o preço e nos deu estas palavras do novo acordo a serem seguidas como nosso mapa original desta terra para aquele lugar celestial junto de ti. Agora estamos aqui e encontramos a pérola de maior valor, Pai. E em meu ministério, nesses 35 anos, tenho sido fiel em reunir teus filhos, ensinando-lhes o caminho, o único caminho. O Senhor fez do seu filho a tua residência, e somente o filho pode dizer: agora eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As tuas palavras estão prontas para voltar a ti, pois fizeram apenas o que te agradou, salvando as almas da humanidade e lhes mostrando o caminho. Obrigado, Pai, por também responder minhas orações de intercessão por aqueles que precisam de cura, de um milagre financeiro. Derrame sobre eles tudo aquilo que eles precisam diariamente, principalmente a contínua visita do seu Espírito para a salvação deles. Para todos os meus telespectadores, meus parceiros da aliança, meus apoiadores e todos aqueles que amam este ministério, e a todos os KLCs em todo o mundo, obreiros milagrosos do reino, membros milagrosos do reino e todos os KLCs que estão aqui através das mídias sociais, através do YouTube, Facebook, através do Zoom, que o Pai abençoe todos vocês e que Ele derrame essas bênçãos continuamente sobre suas vidas, especialmente bênçãos espirituais da salvação da humanidade.
Obrigado, Pai, nós te devolvemos a glória, a honra e o louvor, somente em seu precioso nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.